tem sido guiado por Deus ou pelo medo? Medo do desemprego, medo de um câncer, medo de uma reprovação social ou medo de ficar pobre? O tema da mensagem já é uma diretriz a respeito do assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Movidos pelas provações ou por Deus. Todo ser humano, queridos, passa por momentos de intensas lutas e angústias, depressões, desesperos, momentos difíceis. Todo e qualquer ser humano. Inclusive existem alguns cristãos menos avisados que acreditam que ao aceitarem Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. Não é bem assim. A caminhada cristã te ensinará que existem caminhos pelos vales e caminhos pelos montes. E uma coisa eu digo a você com toda certeza, escuta bem o que eu vou te falar. Você nunca viverá a vontade plena de Deus, tomando decisões com base nas circunstâncias, com base no medo, com base na culpa, com base na angústia, com base nas preocupações. Você viverá no centro da vontade de Deus quando Ele for a única e exclusiva fonte de suas motivações, dos teus pensamentos, dos teus desejos e das tuas decisões. E para ilustrar a mensagem de hoje, será uma mensagem curta, eu trago para vocês, eu gostaria de conversar com vocês acerca da vida de um homem cujo exemplo me inspira profundamente. E esse homem, ele está lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e o nome dele é José. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia agora. Gênesis capítulo 37, versículos de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Escuta, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha para mim. Nós vamos ver a história de um homem extremamente marcado pelas lutas e pelas provações, mas que em nenhum momento ele deixou que estas lutas, essas dores, essas tribulações gerassem raízes profundas de amargura que influenciassem José nas suas decisões. José é um dos 12 filhos de Jacó. Nós vimos que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos. E na sua velhice, Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim, o mais novo. E como nós acabamos de ler aqui, José era o queridinho do papai. Tanto é que ele tinha recebido uma túnica diferente, uma túnica longa, alguns dizem colorida. E os irmãos começaram a ter inveja de José por causa desta preferência. Um jovem de 17 anos, que ainda era, como se diz aqui no Nordeste, cabueta. O que os irmãos mais velhos faziam de errado, ele ia lá e contava para o seu pai. Era um homem de confiança de Jacó. E aí,
nessa brincadeira, nessa história, José, o garoto de 17 anos, tem um sonho. Tem um sonho em que os seus pais, traduzindo, resumindo a história, porque temos muita coisa para falar, os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe se prostrariam diante dele. Isso gera um ódio mortal nos seus irmãos. Se eles já sentiam ciúme, se eles já sentiam inveja de José, com esta história de todos os irmãos, o pai e a mãe, se ajoelharem diante dele, era o fim. Os irmãos então planejaram matá-lo. José vai ver os seus irmãos no campo, se perde, e de repente, quando os irmãos dele veem ele de longe, diz: vamos matar esse sonhador e vamos ver o que vai ser do sonho dele. E aí José sofre a primeira injustiça na vida dele. Você que chegou aqui nessa noite e tem as suas emoções bastante marcadas e doloridas por causa de injustiças, por causa de lutas e tribulações, eu queria que você se comparasse um pouco com a vida desse homem. Eu vou falar agora da primeira injustiça que José sofreu. A injusta tentativa de homicídio. Dos próprios irmãos. Conversaram entre eles: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Rúben, um dos irmãos, se antecipa e diz: de forma nenhuma, como é que a gente vai matar um irmão nosso? Não façamos isso. Vamos fazer o seguinte: vamos jogá-lo num poço de água, num poço desativado. Naquela época era muito comum você obter água dos poços, e um desses poços estava desativado, sem água, porque se José caísse num poço com água, com certeza ele morreria afogado. E Rúben pensou: ora, eu vou jogar José nesse poço, ele vai cair nesse poço, eu distraio meus irmãos, puxo José, levo ele para casa. E aí pegam José, jogam José no poço. A gente vê lá na frente em Gênesis que José clamou pela vida dele, suplicou pela vida dele. E aqui José sofre a segunda injustiça. José sofre uma injusta agressão, porque o poço naquela época, irmãos, ele tinha aproximadamente uns 15 metros de altura. Imagina a queda que José levou, imagina as pancadas que José levou, porque a Bíblia diz que assim que José apareceu, os irmãos agarraram-no, rasgaram a túnica dele, e imagine que deram as boas bufetadas no José. E o Zé está aqui sofrendo a primeira injustiça, tentativa de homicídio, depois sofre a segunda injustiça, uma agressão, forte agressão dos irmãos, e aí Judá está lá comendo, rangando. Olha que situação. José num poço, provavelmente todo machucado, ensanguentado, os irmãos vão almoçar. E aí Judá olha para uma caravana de ismaelitas e diz: o que a gente vai ganhar com José dentro desse poço? Vamos vender José para essa caravana de ismaelitas, a gente vai ganhar muito mais. A gente vai vender ele, a gente vai ficar com uma grana. Olha que qualidade de irmãos. Judá teve essa ideia. Vocês sabem quem é da linhagem de Judá, não sabem, queridos? O nosso Messias é da linhagem de Judá. O nosso Messias é da linhagem de Judá. Esse mesmo Judá olhou para um irmão dentro de um poço e disse: a gente não vai ganhar nada, vamos vender ele, pelo menos a gente tira um trocadinho. E aí José sofre a terceira injustiça, a injusta humilhação, porque ele é vendido como escravo. Escravo não tinha identidade alguma. Inclusive no direito romano, o escravo era considerado uma res, uma coisa, como uma cadeira, como uma mesa. A terceira injustiça José sofre. Ele é vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. E esses ismaelitas então vão para o Egito e vendem José para um homem chamado Potifar. Potifar era chefe da guarda do Egito, um homem próspero, um homem bastante rico. E Gênesis 39, capítulo 2, não precisa olhar, diz que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor.
José então chega, é vendido para Potifar, só que a Bíblia diz que Potifar começa a perceber que tudo que José faz, ele prospera. Um escravo, vendido pelos seus irmãos, um jovem com 17 anos, um chefe da guarda, começa a perceber que Deus estava com aquele homem e em tudo ele prospera. Eu vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com quem você anda. Você tem Josés do seu lado ou você tem Acãs ao seu redor? Quem é Acã, Davi? Que história é essa? Tu está falando de José, está falando de Jacó aí, agora vem para Acã. Acã foi um dos homens na época de Moisés, que quando Deus mandou Israel enfrentar o inimigo, disse: não pegue nenhum dos despojos desse povo. Acã pegou uma capa babilônica escondida, desobedeceu a Deus e Israel começou a perder todas as suas batalhas. De um lado eu tenho José, que tudo que fazia prosperava, abençoava, a casa que José entrava, as pessoas com quem José lidava eram prósperas, abençoadas e reconhecidas publicamente. Acã começou a trazer miséria, desgraça e derrota para o povo de Israel. Quem são os Acãs? Quem são os Josés que estão no barco da sua existência? Que estão no barco da sua vida? Talvez muita coisa, meu querido, esteja dando errado na sua vida, na sua equipe principalmente. Às vezes o líder precisa estar antenado no Espírito Santo, para observar se não existe Acãs dentro da equipe. Tudo dá errado, tudo é complicação, é só derrota, é só desgraça. Talvez tenha um Acã dentro da equipe. Agora, se você tiver um José, se você tiver um homem obediente, se você tiver um homem guiado por Deus, pode ter certeza, em tudo você será próspero. Cuidado com quem você anda. E a Bíblia diz que lá em Gênesis 39:3, voltando aqui para a história, Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ora, um jovem de 17 anos, Potifar já devia ser um senhor maduro, inteligente, vivido. Potifar olha e diz: eita, tudo que esse cara faz, ele prospera. Tudo que esse cara faz, Deus abençoa ele. Percebeu. E aí eu pergunto a você, como é que Potifar percebeu isso? Potifar é egípcio, não tinha relação alguma com o Deus dos israelitas. Não tenha dúvida, Potifar percebeu, através das atitudes e do comportamento de José, que era motivado e movido por Deus. Ele percebeu. E aí eu pergunto a você, as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sonhos, o seu comportamento, ele demonstra que Deus é o motivo da sua alegria? Que Deus é o motivo do seu caminhar? E é interessante que não foi de agora que José passou a ter um comportamento exemplar. A gente leu aqui, não foi no início? Lá no versículo 2, José era o que? Era um cabueta. O que significava isso? José era um homem de confiança, com 17 anos já era um homem íntegro, já era um homem que olhava a conduta errada dos irmãos e delatava para os seus pais. E aí José leva isso para a formação dele. Ele sofre a primeira injustiça, ele sofre a segunda injustiça, ele sofre a terceira injustiça, mas mantém-se firme, inabalável. As suas emoções mantêm-se firmes. José não muda o seu temperamento, José não muda o seu comportamento, José não muda a sua maneira de falar, de agir, nem de se vestir. Às vezes algumas mulheres, escute bem, às vezes algumas mulheres, por terem um grande desgosto amoroso, começam a se vestir como mulheres indignas. Já vi demais mulheres que têm um grande desgosto e começam a se prostituir por causa disso. Homens que têm um grande desgosto na vida e começam a se desmantelar na vida por causa disso. Eu estou só na terceira injustiça de José. Tentaram matar José, agrediram José, venderam José como escravo. E quem foi que fez isso? Não foi nada mais, nada menos do que os irmãos dele.
Olha que dor emocional. Olha que dor. Olha que terreno fértil para uma raiz de amargura, de rancor, de ódio e de raiva. Talvez Deus esteja falando aqui nessa noite com pessoas que estão intrigadas com parentes dentro de casa. Intrigados com o marido, intrigados com um filho, intrigados com a sogra, intrigados com o sogro, intrigados com um amigo. Vamos ver o que José ensina para nós aqui? E aí nós vemos o comportamento exemplar de José. Ele mantém-se firme, ele mantém-se constante. Em Gênesis 39, do versículo 4, 5 e 6, a Bíblia diz que Potifar tornou José administrador de seus bens. Olha que progressão. Primeiro José é vendido como escravo para Potifar. Potifar compra José. Potifar começa a perceber que tudo que José faz, ele prospera. Que o cara é uma bênção. Então o que que Potifar faz? Traz José para dentro de casa. Vem morar dentro de casa. Começa a observar, rapaz, dentro de casa, o homem está fazendo prosperar minhas coisas. Tudo que o homem bota a mão vira ouro. O cara é uma bênção, olha mesmo aí, Deus agindo. Vou colocar agora todos os meus bens na mão de José. Isso significa que José estava progredindo diante de Potifar. Escuta uma coisa, Deus não te chamou para ser perfeito, Deus te chamou para progredir em perfeição. Deus, escuta bem, Deus não te chamou para ser perfeito, Deus te chamou para progredir em perfeição. Que é isso, Davi? Você está pensando que quando você se converte, que você recebe uma nova vida no reino espiritual, é como um raio que cai na sua cabeça, e da noite para o dia, através da imposição de mãos de um pastor, de quem quer que seja, você passa a ser um homem absolutamente puro e santo, e não peca mais, e não tem mais desejos pecaminosos, e a sua história se apagou, e você não tem mais nenhum problema na sua vida. Não! Quando você se converte, você é uma nova criatura, inicia-se um progresso de perfeição. Dia após dia, passo a passo, um erro aqui, 2 acertos ali, 3 erros aqui, 4 acertos ali, 5 erros aqui, 6 acertos ali. Estão me entendendo, irmãos? A caminhada cristã é uma progressão de perfeição em Cristo, que culminará com a volta do nosso Mestre. Portanto, eu desafio você, que está aí com a sua vida mediana, está a sua vida espiritual medíocre, está naquele patamar, Davi, como Deus quer, tem alguma coisa errada, cuidado com os mornos, cuidado porque Deus vomitará os mornos, Deus vomitará progresso, avanço na sua vida espiritual, avanço na sua vida sexual, avanço na sua santidade, avanço, progressão na sua vida devocional com Deus, avanço, progressão no seu linguajar, no seu pensamento, no seu comportamento, na sua forma de ser. Progressão. Isso é tão importante, irmãos, que tem crente que fica maluco, fica doido. Eu não consigo, porque olha, por exemplo, olha para mim aqui. Olha para pastor Sérgio, olha para qualquer homem que sobe num púlpito com um microfone, e vocês têm uma ideia, e eu tenho certeza, completamente equivocada. Eu tenho absoluta certeza que tem homens e mulheres aqui, muito mais santos e tementes a Deus na presença do Senhor, do que quem vos fala. Vocês estão muito enganados, queridos. Isso aqui é só uma dimensão física. Diferença de púlpito, estou um pouco mais alto para vocês me verem, uma questão até de logística, mas estamos todos na mesma bandeja, cujo cabeça perfeito é Cristo. Agora uma coisa é certa, é necessário que demonstremos frutos de arrependimento, frutos de crescimento, frutos de avanço. E aí está lá, José é vendido, José passa a morar na casa do Potifar, Potifar passa a dar a José a administração dos seus bens, e aí vem o grande momento de José. A mulher de Potifar começa
a querer agarrar o Zé. Diariamente, todos os dias. A Bíblia diz que diariamente a mulher de Potifar assediava o José. Todos os dias. Vem, José, vem deitar comigo. Vem, José, vem cá, meu marido te deu tudo, eu estou no meio do bolo. E aí José diz: não posso pecar contra o meu Deus. Ah, querido, homarada, escuta, homarada. Escuta, mulherada que gosta de se atirar no braço do primeiro, do segundo, por raiva de fulano, de cicrano, do ex-namorado. Às vezes acontece isso. O cara acaba um relacionamento, aí para se vingar, começa a sair com uma, com duas, com três, com A, com B, com C, a mulher do mesmo jeito. José tinha todas as razões para ser um crápula, para ser um homem completamente, como diz no linguajar vulgar, desmantelado. Foi vendido pelos irmãos, numa terra de estrangeiro, estava como escravo. A mulher do cara está dando sopa, eu vou pegar. Vou pegar, está dando sopa, eu vou pegar. Mas a Bíblia mostra que o foco de José estava muito firme e concentrado. Ele disse que não ia pecar contra Potifar, nem contra A, nem contra B, nem contra C. Eu não vou pecar contra o meu Deus. A fé inabalável de José. A fé inabalável de José. E aí lá vem outra. E antes de entrar nessa outra injustiça, eu gostaria de vocês anotassem, os irmãos que gostam de anotar, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos ensina que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. Você quer saber que alguém tem um caráter aprovado? A Bíblia tem um modus operandi para forjar um caráter de um homem e de uma mulher. Não se engane. O primeiro passo é a aprovação. Aprovado na aprovação, você torna-se perseverante. E a perseverança forma um caráter aprovado. Por isso, moça, moço, jovem que me escuta, olha bem o caráter da pessoa que tu está se relacionando. Olha bem o caráter da pessoa que tu está se relacionando. Esse momento do namoro é uma hora maravilhosa para você observar. O cara é uma moça na hora da tribulação. Cai então é uma manteiga, cai em todas. Abriu a brecha, ele Cuidado, cuidado. A principal característica de um caráter aprovado é perseverar nas provações. É a perseverança nas provações que gera um caráter aprovado. E para onde Deus queria colocar José, ele tinha que passar na escola da aprovação, da dura provação. Não se engane, você quer coisa grande de Deus, você quer alcançar lugares altos de Deus, espere grandes provações no seu caminho. Espere grandes lutas no seu caminho. Tem uma coisa, vença-as, persevere, seu caráter será aprovado e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Amém? E aí, a mulher de Potifar tenta agarrar o Zé, não consegue agarrar o Zé. Aí chega um momento, eu acredito que aquela mulher mandou sair todos os empregados da casa, preparou tudo, mandou todo mundo ir cuidar das ovelhas de Potifar, dos camelos de Potifar lá na esquina. E disse, quando o Zé chegar hoje, eu pego ele. Hoje não tem como ele fugir de mim. Hoje eu vou agarrar o Zé. Aí eu quero ver se o bicho é macho ou não. O Zé chega na casa do Potifar, a mulher do Potifar agarra o Zé. E o Zé não cai na tentação. O que essa mulher faz, irmãos? Essa mulher pega o manto de José, porque quando ela agarra José, José diz, eu não vou pecar contra o meu Deus. José sai correndo. José sai correndo e ela fica com o manto de José. E essa maluca, desculpa o termo,
essa maluca começa a gritar: tarado, tarado, tarado. Quando os guardas chegam: que isso, mulher? Aqui o hebreu tentou me agarrar. E ela fica com um manto de José até Potifar chegar. E aí Potifar chega e ela diz: está vendo a maldição que tu trouxeste para nossa casa? Aquele hebreu, aquele garoto, aquele jovem maluco quis me agarrar. E aí comete-se a quarta injustiça contra José. José é injustamente acusado. Injustamente. O menino santo não quis pecar contra Deus, correu, mas é injustamente acusado. E quando Potifar toma conhecimento dessa decisão, o que é que o velho Potifar faz? Lança José na prisão do rei. A quinta injustiça. Injusta condenação. Vamos relembrar as injustiças? Primeiro tentaram o quê, irmãos? Os irmãos de José tentaram o quê? Matá-lo. Depois agrediram ele. Depois humilharam ele. Ele vai para a casa de José e sofre uma injusta acusação da esposa do Potifar. Quinto, o Potifar, ao saber dessa notícia, manda José para a prisão. E aí, como é que está a tua luta? Chega perto do Zé aqui? Não chega nem no chulé. Eu desafio, não chega nem no chulé do Zé aqui, porque não acabou ainda não. Aí eu pergunto a você, José tinha ou não tinha todas as credenciais para agir como um revoltado, para agir de acordo com as circunstâncias, para ser um homem azedo, para ter as suas decisões com base nas dores, nas lutas, nas provações e nas pancadas da vida? Tinha ou não tinha? Talvez um psicólogo humanista, analisando José, se José fosse um desmantelado, ia sentar com José e ia dizer: mas é compreensível esse rapaz ser um marginal, é compreensível esse rapaz ser um delinquente, é compreensível esse rapaz ser um tarado, um desviado sexual, é compreensível esse rapaz ter tanto trauma na vida dele, olha o histórico dele. José quebra toda essa lógica. Toda essa lógica José quebra. O homem é perseguido, os irmãos tentam matar ele, excluem ele, ele é vendido, ele é traído pela mulher do Potifar, ele é lançado na prisão pela mulher do Potifar, mas José continua. Abra aí Gênesis 40, versículo 1. Diz assim, acompanha comigo. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro, isso aqui José na prisão, tá certo? Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Versículo 6. Quando José foi vê-los de manhã, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Olha para mim. José, quando é lançado na prisão, a gente vê no capítulo 39, sabe o que diz o capítulo 39? Mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Deus estava com José para onde ele ia, irmão. José entrou na prisão, Deus estava com José, José passou a ser o chefe da prisão. E aí, o padeiro e o copeiro do rei são presos, e num certo dia pela manhã, José encontra aqueles homens, e o que a Bíblia diz que ele faz? No versículo 6, quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Olha que coração surpreendente. José era para ter um coração azedo. Já viu gente azeda? Já viu gente azeda?
hein? Negativa, que tudo que você fala não vai dar certo, tudo que você fala é um impedimento, é um problema, é uma dificuldade, é uma doença, é um kikiki, é um kkk, e vai dar errado, e não sei o quê, e lhe dá um fora, e papapá, e ppp, e você não tem vontade de estar perto daquela pessoa. José tinha todas as credenciais para ser uma pessoa azeda, para chegar de manhã com aqueles presos, dar uma tapa na cabeça de cada um, sabe? Dar uma porrada neles, dizer, vai comer, rapaz, vai comer teu café da manhã. José olha a sensibilidade do cara, viu os 2 prisioneiros, notou que eles estavam abatidos. José ali exerceu compaixão, exerceu misericórdia. José ali se colocou no lugar do outro. Olha como as emoções de José estavam blindadas pelo Espírito Santo de Deus. Um jardim disposto a produzir as mais lindas flores das emoções. José. Acorda de manhã, porque veja bem, você acordar de manhã com todo esse histórico, vamos tentar se colocar no lugar de José, só um pouquinho, só 30 segundos. Se imagina tu no lugar de José, com todo esse histórico, como é que tu ia acordar de manhã? Você ia ter a característica de um depressivo. Era ou não era? Muitos aqui não ia ter nem vontade de acordar de manhã. Muito menos observar a forma como o outro, principalmente um prisioneiro, estava. Mas José olha para aqueles homens, olha a feição abatida deles. Eu pergunto a você, você tem notado a feição das pessoas que lhe servem, que estão ao seu lado? Marido, será que a sua mulher não tem estado um pouco triste nos últimos dias ao seu lado? Será que não tem alguma coisa errada? Será que não está precisando de um pouquinho mais de carinho, de um toque, de um jantar romântico, de uma poesia, de uma flor? Hein? Será? Esposa, será que o teu marido, ele não está tristezinho não? Você não tem notado ultimamente ele triste? A gente vive tão maluco nessa época moderna, que a gente é incapaz de observar o outro, como o outro está do nosso lado. Marido, será que tu não está notando tua mulher um pouco ríspida demais? Porque a mulher ríspida é um pouco normal, né, irmãos? Porque a questão da TPM, às vezes a mulher fica, né, meio explosiva. E aí você até nota, eu noto, quando a minha está na TPM eu já sei logo. Sabe? Muda lá, é impressionante, rapaz, como é que pode? Eu soube que tem 130 hormônios em atuação, eu digo, pronto, só podia ser. Sabe? Mas no normal é normal, agora na TPM fica um pouquinho mais ríspida. E aí, será que você não está notando que ela está constantemente ríspida com você? Ela está querendo falar alguma coisa e você não está entendendo. Ela está emitindo um sinal para você e você não está entendendo. Será que aquela pessoa que trabalha na tua empresa, você não tem visto ela de cabisbaixa, muito calada, não está dizendo nada? Chega lá, chega junto, pergunta o que está acontecendo. José, chefe dos prisioneiros, com todo esse histórico de vida, com todo esse histórico de traumas, olha para aqueles prisioneiros, sente compaixão, sente amor por eles, senta com eles e diz, o que está havendo, irmãos? Estou vendo que vocês estão tristezinhos. E aí eles relatam o sonho que eles têm. Cada um relata o seu sonho. E José interpreta aquele sonho. José diz que o padeiro iria morrer e o copeiro iria ser restabelecido. E aí José olha para o copeiro e diz, olhe, por favor, quando você chegar lá diante do rei, do faraó do Egito, lembre-se de mim, eu estou aqui injustamente. O que acontece com 3 dias? O que acontece com os 3 dias, irmãos? Acontece exatamente o que José previu, o que José interpretou no sonho. O padeiro morre, o copeiro é restabelecido. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu-se de José. A 6ª injustiça, a injustiça do esquecimento e da ingratidão. Dá para competir com o Zé? Tu está competindo com ele? Tu está perto? Ingratidão, o que mais que esse homem podia esperar? E aí, num certo momento, esse rei, e aí Deus age,
Porque quando Deus está com uma pessoa e é o momento dele, não adianta. Ele levanta-se do seu alto sublime trono, ergue a sua mão e diz: chegou a hora, é hoje, vai acontecer e ponto. E acontece. Deus se levantou do seu trono e disse: hoje é o dia de José. Foram aproximadamente 14 anos de luta, de angústia, de perseguições, de injustiças, de ingratidões. E Deus diz: chega! José andou comigo. José não se deixou influenciar pelas tribulações, pelas provações, pelas lutas, pelas angústias, pelas culpas. Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu me obedecer. Agora eu vou honrá-lo. E aí Faraó tem um sonho, aquele sonho doido. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas e continuam magras do mesmo jeito. 7 espigas gordas, 7 espigas magras. As 7 espigas magras comem as 7 espigas gordas e continuam magras. E José, barbeado, vai para frente, vai se encontrar diante do faraó. E aí o faraó diz: você é capaz de interpretar o meu sonho? E José, com a autoridade do Espírito Santo, disse: Deus é capaz de fazer isso. E então José interpreta o sonho. Diz que as 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura e prosperidade. As 7 vacas magras e as 7 espigas serão 7 anos de muita fome. E essa fome irá sucumbir, irá absorver toda a riqueza que foi produzida nesses 7 anos. E os 2 sonhos significavam que Deus já havia decidido e ele iria se apressar para fazer. Faraó então nomeia aquele homem esquecido, humilhado, vendido, traído, injustiçado, o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido à época, o Egito. Porque José resolveu trilhar um caminho perfeito. José não era perfeito. Ele decidiu trilhar um caminho perfeito. José, você não é perfeito, mas você tem a escolha de trilhar um caminho perfeito. Nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nos seus desejos. Você domina, você tem controle sobre a sua mente, sobre o que você pensa, sobre o que você fala. Você não é um doido. Se você está cheio do Espírito Santo, buscando a Deus e sua presença, pedindo a Deus que Ele venha sobre você, você tem sim controle sobre essas coisas. José teve controle sobre todas essas, blindou o seu coração, não deixou que nada o fizesse seguir um caminho diferente. José então é honrado. José então é agraciado. E alguns pensam: mas foi muito fácil, José tinha o dom de interpretar. Esse dia aqui foi crucial para José, irmãos. Se José tivesse errado na interpretação do sonho, provavelmente Faraó tinha mandado matá-lo, decapitá-lo. Mas uma coisa eu digo a vocês: Deus preparou José até esse dia chegar. E José escolheu a melhor parte, José escolheu o melhor caminho, José decidiu trilhar a melhor escola, a escola da obediência. Essa é a melhor escola, irmãos. E eu costumo dizer, e vou repetir insistentemente: você quer saber se você é obediente a Deus? Você quer saber se você é obediente a Deus? Eu vou dar a primeira hipótese para você verificar. Como anda o teu nível de submissão com os teus líderes? Se não há submissão, se não há obediência, se você é um revoltado, respondão, você pode ter certeza que você está num caminho de morte.
Eu não tenho dúvida que não é o caminho da obediência, que não é o caminho que Deus vai lhe honrar. Eu desafio qualquer pessoa na Bíblia me mostrar um desobediente que foi agraciado, abençoado e ungido por Deus. Me mostre um. Eu conheço o maior adorador da Bíblia, um homem chamado Davi. Um homem chamado Davi, que foi ungido rei pelo profeta e só assumiu o seu reinado muitos anos depois, e ele morreu honrando o rei que estava vivo. Foi obediente, obediente, obediente e obediente. Se eu olho para Noé, eu vejo obediência. Se eu olho para Abraão, eu vejo obediência. Isaac, obediência. Jacó, obediência. José, obediência. Moisés, obediência. Josué, obediência. Samuel, obediência. Daniel, e aí vamos citar todos os heróis da fé. Me mostre um que foi desobediente. Não, porque a desobediência é um caminho de morte. E as tribulações, as provações, os medos, as culpas e as circunstâncias da vida, a psicologia moderna tenta incutir na nossa mente que é uma justificativa para eu agir de acordo como eu quero, para eu agir de acordo e em busca da minha felicidade. Estamos tratando da série Louca Alegria. Isso é uma louca alegria, ou não é? Um homem com as emoções absolutamente blindadas como José, que finalizou a sua história de vida com uma das passagens mais lindas, mais emocionantes e mais empolgantes das Escrituras. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50. Olha para mim, no segundo ano de seca, passaram-se 7 anos de fartura. No segundo ano de seca, os irmãos de José saem de Israel, descem de Israel para o Egito, para buscar comida, se ajoelham diante de José. José lembra-se do seu sonho, manda trazer os seus irmãos, o seu pai, toda a parentela, faz um grande banquete. Jacó morre, o pai de José e dos irmãos morrem das 12 tribos, e temos aqui esse episódio, Gênesis capítulo 50. Os irmãos de José ficam com medo de, após a morte do pai, José vingar todo o mal que eles fizeram a José. José tinha a faca e o queijo na mão para vingar os seus irmãos. O pai já havia morrido, ele era governador. O que é que ele diz? José, em Gênesis capítulo 50, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, e eu encerro a mensagem de hoje. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse trauma que Satanás está dizendo que você tem que alimentá-lo, essa intriga, esse rancor, essa culpa que o diabo está mandando você alimentá-la, diga para ele nessa noite: o mal, Satanás, que tu está fazendo contra mim, Deus vai converter em bênção, porque eu pertenço a Ele. Porque eu pertenço a Ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos fortaleça, blinde as nossas emoções, nos faça como José, sermos homens e mulheres de Deus, que passamos por lutas, por tribulações, por injustiças, mas no final reconhecemos que Deus cuidou de nós e que Ele nos guiou e que, portanto, é o motivo da tomada de todas as nossas decisões.